Pronto, pessoal, gravação iniciada. Tenham todos uma boa noite. Nesses primeiros minutos foram destinados para nossa discussão inicial e agora nós vamos iniciar nossa aula, dar continuidade aos nossos conteúdos, finalizar basicamente funções sintáticas hoje. A gente já está encaminhando, né, para finalizar os conteúdos de português. Tem alguns, mas a gente já fez, digamos que, a grande parte, né? Boa parte dos conteúdos, né, a gente já conseguiu bater e daqui para frente a gente vai revisar bastante e fazer muitas questões, certo? Fazer muita questão. Então, nós vamos ver um conteúdo bom hoje, nós vamos ver o conteúdo que falta de função sintática, a gente vai ver complemento nominal, até caiu no nosso último simulado, certo? Complemento nominal, agente da passiva, que falta também, e tipos de aposto, né? O aposto também cai em nossa prova, certo? Tirando isso aí, a gente basicamente finaliza o conteúdo de função sintática, né, um conteúdo extremamente importante e sempre presente nas provas do IFRN e em nossos simulados, né, como a gente já pôde ver em provas anteriores. Então, vou compartilhar aqui minha tela e vocês me dão feedback. Vocês já estão com acesso, pessoal? Pronto, Luísa, Danilo, Luna, Lali, perfeito, gente, perfeito. Gente, vamos começar. A gente vai ver hoje os conteúdos que faltam de funções sintáticas, certo? São poucos, a gente já está finalizando esse conteúdo, e a gente vai ver hoje um pouco de complemento nominal. Vocês já viram, gente, complemento nominal? Ou lembram? Resolveram essas questões? Eu lembro que boa parte do pessoal acertou no nosso simulado. Vocês lembram do complemento nominal ou já estudaram antes? Luna, sim. Vale, perfeito, gente. Facilita ainda mais. Pronto. Então, gente, vamos lá. O que é isso, né? O que é complemento nominal? Né? Que função sintática é essa? Ela é bem tranquila, certo? É um conteúdo bom, dá para a gente responder bem. Envolve também o uso da crase, certo? A gente já viu isso um pouco. Olha, o complemento nominal, como o próprio nome fala, gente, completa o sentido de nomes, certo? Complemento nominal completa o sentido de nomes. E nomes aqui a gente vai entender por três. Completa o sentido de substantivo, completa o sentido de adjetivo e completa o sentido de advérbio, certo? Presentes dentro da oração. Então, o complemento nominal ele vai completar o sentido desses três termos, de substantivos, de adjetivos e de advérbios, certo? Esses substantivos, esses adjetivos e advérbios, eles vão pedir preposição, eles vão necessitar de um complemento. E esse complemento, ligado a um substantivo, um adjetivo ou advérbio, vai ser chamado de complemento nominal, certo? A gente vai entender bem direitinho nos exemplos. Primeiro exemplo, gente, ó, tenho medo da sua reação. Aqui, a palavra medo, olha, veja a palavra medo. Veja que quem tem medo, gente, tem medo de alguma coisa. Então, essa palavra necessita de um complemento, certo? Necessita de complemento, porque eu tenho medo. E quem tem medo de alguma coisa. Medo aqui é um substantivo, certo? Nós conseguimos dizer o medo. Então, medo é substantivo. Então, esse substantivo aqui, ele necessita de um complemento para completar o quê? O seu sentido. O sentido de quê? Desse caso aqui é um sentido de um substantivo, certo? Eu preciso de algo para completar o sentido da palavra medo. Neste caso, ó, quem tem medo de alguma coisa. Eu tenho medo da sua reação. Então, ó, deixa eu até mudar a cor aqui. O termo da sua reação, isso aqui acabou ficando ruim. Ó, o termo da sua reação completa o sentido do substantivo medo, certo? Porque quem tem medo de alguma coisa. Nesse caso, da sua reação, é o que nós chamamos de complemento nominal, certo? Complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque completa o sentido de um nome. E qual seriam os nomes? Substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Então, o termo da sua reação completa aí
o sentido do substantivo mesmo. Olha, mais um exemplo. Este remédio é prejudicial ao organismo. Veja, gente, que essa ideia aqui é muito parecida com um objeto indireto, certo? O objeto indireto, vocês lembram, né? Ou, por exemplo, ó, o menino falou. Isso aqui é só para a gente comparar. O menino falou de mim. Olha esse exemplo. Veja, o verbo falar. O sujeito é o menino e o verbo é falou. Quem fala, fala de alguém. Nesse caso, está necessitando de um complemento. Ó. De mim. Nesse caso aqui, como de mim se liga a um verbo, isso aqui é um complemento verbal. Nesse caso aqui, nós temos um objeto indireto, né? Que foi o que a gente viu. Complemento nominal é do mesmo jeito do objeto indireto. A diferença é que ele vai completar o sentido de um nome. E o objeto indireto completa o sentido de um verbo, certo? Nesse caso aqui, completa o sentido do verbo falou. Já no complemento nominal, olha o exemplo. Tenho medo da sua reação. Completa o sentido de um substantivo, ou seja, completa o sentido de um nome, certo? Então é bem parecido, tá bom? Então, apagar aqui só para a gente ver e lembrar que é muito parecido com o que a gente já viu em complemento em objeto indireto, certo? Que é complemento verbal. Então, o complemento nominal é muito parecido. Olha, mais um exemplo. Este remédio é prejudicial ao organismo. Olha, aqui vai completar o sentido de prejudicial. Prejudicial é um adjetivo. O que é prejudicial, gente? É prejudicial a alguma coisa. Então, ele precisa de um complemento. É prejudicial aqui, nesse caso, ao organismo. Então, o termo ao organismo completa o sentido do substantivo, do adjetivo, perdão, completa o sentido do adjetivo prejudicial, certo? Então, o termo ao organismo nada mais é do que complemento nominal, certo? Vou colocar só CN aqui para ficar mais fácil. Então, ao organismo é um complemento nominal, completando o sentido do adjetivo prejudicial, certo? Então, complemento nominal é só isso. Você olha se necessita de complemento. Como é que você sabe que necessita de complemento? Você olha para o uso da preposição, certo? Olha, mais uma. Falou favoravelmente ao réu. Olha, aqui nós temos o advérbio favoravelmente. Lembra? Palavras terminadas em mente são geralmente advérbios, certo? Vocês lembram disso, né? Então, falou favoravelmente ao réu. Quem fala favoravelmente a alguém. Então, está necessitando de um complemento. Eu falei favoravelmente ao réu. Então, ao réu está completando o sentido do advérbio favoravelmente. Nesse caso, o termo ao réu nada mais é do que um complemento nominal, completando o sentido de nome. E aí vocês sempre vão lembrar, os nomes são substantivo, adjetivo e advérbio, certo? Viu substantivo, adjetivo e advérbio? Ele pediu o uso da preposição, então ali nós vamos ter um complemento nominal. Olha, olha isso aqui, acesso à internet. Acesso à internet. Veja, acesso à internet. Olha, quem acessa, acessa a alguma coisa, certo? Veja que acesso é um substantivo. Como é que eu sei que acesso é um substantivo? Eu consigo jogar aqui, por exemplo, o uso de um artigo, né? Eu consigo dizer, ó, o acesso, certo? Então, acesso é um substantivo, tá bom? Então, acesso pede o uso da preposição a, porque quem acessa, acessa a alguma coisa, certo? Mas a palavra a internet aqui, ó, nesse caso aqui, a internet é o complemento do substantivo acesso. Certo? Porque quem acessa, acessar alguma coisa, eu acesso à internet. Então, o termo a internet é complemento nominal, certo? A internet é complemento nominal. E aqui, ó, eu vejo o uso da crase. Por que que nós temos a crase aqui? A gente já viu isso. Porque acesso pede a preposição a, porque quem acessa, acessa alguma coisa, certo? Mais o a de a internet, né? Que no caso é o artigo, né? O artigo da palavra internet. Esses dois a's vão se juntar e vão formar o quê? O a craseado. E nesse caso,
É justamente esse que nós temos aqui. Entenderam? Então, a gente já viu até esse conteúdo. Então, o termo acesso à internet aqui, nós temos o substantivo acesso, pedindo a preposição a, mais o a de a internet. Esses dois a's vão se juntar, e nós vamos ter o a com a crase, né? Nesse caso aí. E a internet, né, os termos a internet, completa o sentido do substantivo acesso, que nesse caso aqui, nós temos um complemento nominal, porque a internet está completando esse sentido desse nome. Certo, pessoal? Tranquilo até aqui? Complemento nominal. Luísa, Nuna, perfeito. Deixa eu só pegar aqui. Acho que eu tenho aqui. Deixa eu só abrir aqui o simulado de abril que a gente fez. Eu estava fazendo uma prova. Deixa eu ver aqui. Simulado de abril. Tem uma questão que é um complemento nominal. Mas isso aqui foi do segundo simulado. Isso aqui faz tempo. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Só encontrar a questão aqui de complemento nominal do simulado de abril, só para mostrar a vocês. Pronto, achei aqui. Vou pegar só o trecho do texto para mostrar. Olha, olha aqui. No simulado eu cobrei a função sintática do termo a saúde mental. Olha como é fácil. Veja aqui, problemas relacionados. Você vai, primeira coisa que é ver que é a palavra relacionado. O que é relacionado? É relacionado a alguma coisa, certo? Problemas relacionados. Veja que aqui nós temos problemas relacionados. Problema é um substantivo, relacionado é adjetivo, certo? Dá até para a gente usar o x que é y, que a gente já estudou, né? Problemas que são relacionados. Então, ó, problemas é substantivo, relacionados é um adjetivo. O que é relacionado? É relacionado a alguma coisa. Então, ele necessita de um complemento. É relacionado a quê? À saúde mental. Esse termo, a saúde mental, veja que a palavra da frente é saúde. Saúde é a palavra feminina, então ela aceita artigo a. Esses dois a's vão se juntar para formar a crase, certo? Que no caso veio aqui em a saúde mental. Veja, que é relacionado a alguma coisa, mais o a de a saúde, então formei a crase. O termo aqui é a saúde mental, nada mais está fazendo do que completando o sentido do adjetivo relacionados, certo? Então, nesse caso, a saúde mental é um complemento nominal, certo? Então, aqui estava presente já no nosso simulado, no último simulado, né? Não foi nem de abril, foi de maio, certo? Simulado de maio. A saúde mental aí, no caso, é um complemento nominal. O IF gosta bastante de cobrar esse conteúdo, não é muito difícil, né? Então dá para a gente resolver tranquilamente. E aí, gente, tranquilo? Tudo certo? A gente pode seguir para o próximo? Uma. Pronto, perfeito, gente. Pronto, gente. Agora nós vamos entrar no conteúdo aqui, novo. Não sei se vocês já ouviram falar. Agente da passiva, gente. Já viram? Isso aqui caiu há uns anos no IF atrás. Não, não cobraram mais recentemente. Mas vocês já viram esse conteúdo ou não? Lali sim, Luísa não. Pronto. Vamos lá. Agenda passiva. Olha, gente, esse conteúdo aqui talvez seja um pouco mais complicado. Mas não é, não. Não é muito difícil, não. Veja o seguinte. A agenda passiva, aqui nós vamos já pegar uma questão de uma ideia aqui de matemática. A gente vai já fazer aqueles cortes que a gente faz também em regra de três, né, que a gente faz tipo um X, a gente vai fazer aqui em agenda passiva para tentar
deixar mais fácil, né? Utilizar como se fosse um macete para a gente resolver. Agenda passiva, para resolver, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça o que é sujeito e o que é objeto, certo? O que é sujeito, o que é verbo e o que é objeto, tá bom? Porque a agenda passiva a gente vai transformar uma frase. Por que que a agenda passiva? Porque a gente vai transformar uma frase que está em voz ativa, certo? Que é o mais comum, que a gente utiliza mais no dia a dia, para uma voz passiva. Ou seja, o sujeito ele vai deixar de exercer, de praticar a ação, para ele se transformar num sujeito paciente, né? Transformar num sujeito paciente. Que esse sujeito paciente vai sofrer a ação. Vai sofrer a ação por um agente. E esse agente vai ser chamado de agente da passiva, certo? Não é muito difícil, a gente vai conseguir descobrir facilmente. Então vamos lá. Agente da passiva, gente. O agente da passiva indica o praticante da ação na voz verbal passiva, certo? Ou seja, é justamente isso que nós vamos ver. O agente da passiva é o praticante da ação na voz passiva, certo? Outra coisa, refere-se sempre a a um verbo na voz passiva, certo? Refere-se sempre a um verbo na voz passiva. Sempre, lembre disso aqui, sempre vem introduzido por preposição. Então, ó, quando se falar em agenda passiva, só tem duas preposições possíveis: o por e o de. Certo? O agenda passiva vai ser introduzido por esses dois. Daqui a pouco vai ficar bem fácil. E ele indica o elemento que executa a ação, certo? Eu vou colocar um exemplo aqui. Carlos quebrou o copo. Deixa eu pegar esse exemplo aqui. Carlos quebrou o copo. Não, vou precisar da ajuda de vocês. Quem é o sujeito, pessoal? Quem é o sujeito? Carlos, muito bem. Carlos é o nosso sujeito. Nós temos um verbo aí, gente. Qual é o verbo? Quebrou. Quebrou, muito bem. O verbo aqui nós temos o verbo quebrou. Então nós temos sujeito e verbo. O termo copo, gente, é o quê? Isso aí. Vocês lembram ainda? Quebrou o É o copo. complemento? Isso, é um complemento. Nesse caso, é um objeto, né? Complemento pode ser chamado, né? Complemento do verbo pode ser chamado de objeto. Tem direto e indireto. Esse aí é qual, gente? Direto. Direto, né? Porque não tem o uso da preposição, né? Só tem aqui o artigo se referindo à palavra qual. Então, aqui nós temos o objeto, certo? Não vou nem colocar que é objeto direto, não. Olha, na matemática, na regra de três, a gente faz isso aqui. Esse termo vem para cá, né? Vai ficar um pouco feio, mas vou tentar ajeitar aqui. E esse vem para cá, certo? Vocês lembram disso aqui? Já estudaram esse matemática? O professor Igor já mostrou para vocês? Sim, né? Pronto. Vamos lembrar da regra de três, porque, ó, o que que nós vamos fazer? Essa frase aqui, gente, tá na voz ativa, certo? Essa daqui tá na voz ativa. Essa frase está na voz ativa. Eu vou transformar ela na voz passiva, certo? Estou fazendo isso aqui que é para ficar bem fácil para a gente entender. Agora, o sujeito vai sofrer a ação, certo? Aí o que que a gente faz na voz ativa? Na voz ativa nós temos sujeito, verbo e objeto, né? O nosso complemento. Na voz passiva, o que é objeto da voz ativa passa a ser sujeito na voz passiva, certo? Nós vamos fazer a voz passiva aqui embaixo. Vou colocar aqui, voz ativa e voz passiva. Então, ó, o objeto direto da voz ativa vai passar a ser sujeito na voz passiva. Veja, agora vai ficar assim: Carlos quebrou o copo, o objeto a gente traz para cá. O copo, o verbo fica na mesma posição, só que o verbo vai se transformar na locução verbal, certo? É sempre o verbo ser mais o verbo principal, que no caso é quebrou.
O copo, aí o verbo ser é o verbo foi. Aí pode ser a forma é, foi, será, serão, entendeu? Tem várias formas. Então, ó, o copo, como é quebrou, então ainda tem que ficar assim, ó, o copo foi quebrado. E agora, o sujeito lá em cima, Carlos. O que é sujeito agora vai passar para o que nós vamos chamar de agente da passiva. Agora fica assim, ó, o copo foi quebrado por Carlos. Lembra que eu mostrei há pouco tempo que a agente da passiva só pode ser dois, o de ou o por, certo? Então vai ficar assim, ó, o copo foi quebrado por Carlos. E aqui nós temos uma frase na voz passiva, certo? Na voz ativa nós temos Carlos quebrou o copo. Na voz passiva nós temos o copo foi quebrado por Carlos. Então, veja como vai ficar. Olha, continua do mesmo jeito. A frase continua do mesmo jeito. Quem é o sujeito agora dessa frase aqui? Ó? O copo foi quebrado por Carlos. Quem é o sujeito? Vocês podem tentar responder. O copo? O copo. Isso, olha. O que era objeto agora passa a ser sujeito. O copo é o nosso sujeito, certo? O copo é o nosso sujeito. O verbo se transforma em dois, na locução verbal. Quebrou se transforma em foi quebrado. Então, foi quebrado continua sendo nosso verbo. Então, não muda nada. A única coisa que vai mudar, gente, é isso aqui, ó. Por Carlos. Por Carlos aqui vai ser o agente, que é o que nós vamos estudar agora. O agente da passiva. Por que que é o agente da passiva? Porque é ele quem pratica agora a ação de quebrar o copo, certo? Ele é quem age dentro da voz passiva. Ele não é o sujeito, ele é o ser que age dentro da voz passiva. Ele é o agente, certo? O sujeito é o copo. Veja que o copo aqui está sofrendo a ação de ser quebrado. O copo não quebra. Veja aqui, ó, e voz ativa é quando você pratica a ação. Veja que nessa voz aqui, ó, essa primeira frase, Carlos quebrou o copo. Quem quebrou foi ele. Então ele tem uma ideia aqui que é ativa. Carlos quebrou o copo. Carlos é o sujeito, quebrou é verbo e o copo é o nosso objeto, certo? É o complemento do verbo, foi o que ele quebrou. Já na voz passiva, aqui alguém vai sofrer uma ação. Alguém ou algo vai sofrer uma ação. Nesse caso, quem está sofrendo a ação aqui é o copo, certo? Veja que o copo agora, ele sofre a ação de ser quebrado. Por isso que é passivo, né? Ele sofre uma ação. Então, veja, o copo foi quebrado, né? Não é ativo, ele foi quebrado. Por quem? Por Carlos. Aí, Carlos agora é o nosso agente da passiva. É o ser que age. É o elemento que pratica a ação na voz passiva, certo? É ele quem comete a ação de quebrar o copo. E o copo, ele sofre essa ação de ser quebrado. Como o copo foi quebrado, aí nós temos a nossa voz passiva, o agente da passiva, sendo Carlos. Então, gente, ó, o agente da passiva, para ficar mais claro, ele geralmente vem no finalzinho aqui da frase, certo? E ele só pode ser introduzido por duas preposições. O de, certo? Pode vir com o de ou com o por, certo? Então, tem que aparecer com um desses dois. E geralmente aparece na posição de objeto. Do jeito que nós temos o objeto aqui em cima, vai aparecer o agente da passiva. Só que o agente da passiva é introduzido por preposição. E só tem duas preposições possíveis: o de ou por, certo? É só isso, gente. Nesse caso, o que a gente fez foi uma transposição da voz ativa para a voz passiva, certo? Vamos tentar fazer agora? Eu vou colocar uma frase na voz ativa e vocês vão tentar fazer essa transposição. Lembra novamente, mais uma vez, Carlos quebrou o copo, está na voz ativa, porque ele comete a ação de quebrar o copo, certo? Carlos quebrou o copo, voz ativa. O que é sujeito, lá na voz ativa, passa a ser agente da passiva, e o que é objeto lá na voz ativa, passa a ser sujeito na voz passiva, certo? Então a gente faz, lembra sempre da regra de três, né? Como se fosse um cruzamento dos elementos. Fazendo isso, você muda a posição deles e aí facilita para você mudar a frase de, de tempo verbal, certo? De modo verbal, da voz ativa para a voz passiva. Então veja, Carlos quebrou o copo que era objeto passou a ser sujeito.
Veja que o copo agora foi quebrado, né, se transformou numa locução, foi quebrado. Locução por quê? Porque eu encontro dois verbos, a gente já viu isso também, mas que funcionam somente como um. O copo foi quebrado por Carlos. Então, nós fazemos assim a mudança da voz ativa para a voz passiva. Olha, vou botar a cor azul aqui. Olha. João bateu. João bateu o carro. Então, lembra, gente, o que, que nós vamos fazer? Primeira coisa, definir os termos. Sujeito, verbo e objeto, para facilitar. Quem é o sujeito, gente? João. João. Nosso verbo. Bateu. Isso, bateu. E o termo carro é o... Objeto. Isso, nosso objeto, né? O nosso complemento. Vou colocar aqui o objeto direto. Aí o que, que vocês fazem? Vocês vão fazer uma espécie de X, certo? Que é objeto, passa a ser sujeito. Então vocês vão fazer do mesmo jeito. João, pega lá. João bateu o carro. E o carro, você traz aqui para o início. O carro bateu, gente. Como que eu poderia colocar para ficar na voz passiva? Saberiam colocar? Bem parecido com esse aqui. É. Quebrou, foi quebrado. Bateu. Foi batido. Isso, Luna, perfeita. O carro foi batido. Tem duas preposições agora para a gente colocar o agente da passiva. Vocês lembram? Falei acima. De e por. Isso. Geralmente, quando é uma pessoa, geralmente isso aqui é bem claro. Geralmente, quando é pessoa, é introduzido por. E quando é algum objeto, porque a agente da passiva também pode ser algum objeto, certo? Quando é um objeto, aí vem o de. Na maioria das vezes, vem o por, certo? Na maioria massacrante das vezes. Então, o carro foi batido agora por João. Olha como é fácil. Então, veja, ó, o carro foi batido por João. Aí aqui, a gente já sabe, ó, o carro é um sujeito o quê? Paciente. O foi batido é o nosso verbo, e por João é o agente da passiva. E é só. Difícil, pessoal? Tranquilo? Tudo certo? Luísa, Lali, Luna, perfeito. Danilo, tudo certo também? Alguma dúvida? Cecília também, Danilo, perfeito. Então, o agente da passiva, gente, é esse termozinho, que vai vir aqui geralmente na posição de objeto, né? Na voz ativa. Aí na voz passiva, nessa posição aqui, ele é introduzido por de ou por, certo? E ele é o ser que pratica a ação na voz passiva, certo? Então, a ideia de voz ativa e voz passiva é isso, né? A gente muda essa voz do verbo, certo? Voz ativa e voz passiva. Veja, João bateu o carro, ele quem comete a ação de bater o carro. Já na voz passiva, você percebe, né? Na ideia ativa, você tem uma ideia de praticar. Na passiva, algo vai sofrer. Quem é que sofre aí? O carro. Olha, o carro foi batido. Aí, quando ele é batido por alguém. Ele é batido por João. Nesse caso, por João, é o nosso agente da passiva, certo? Porque é o termo que pratica a ação dentro da voz passiva. Gente, é isso. Basicamente é isso. Complemento nominal que a gente viu acima, completa o sentido de nome, certo? Por exemplo, acesso, quem acessar alguma coisa, no termo a internet, completa o sentido do nome acesso. Já o agente da passiva é o termo que vai praticar a ação verbal dentro da voz passiva, certo? Então, aqui é, João bateu o carro foi batido por João, Carlos quebrou o copo foi quebrado por Carlos, certo? Aqui a gente tem até o exemplo, né, que eu deixei aqui, ó, para ficar bem claro. O agente da passiva indica o praticante da ação verbal, na voz passiva, refere-se ao verbo na voz passiva, que a gente viu, sempre vem introduzido por preposição, a gente viu aqui as duas, ó.
por de e por. Na maioria das vezes vai ser a preposição por, certo? E ele indica o elemento que executa a ação, ou seja, o agente, né? Então aqui, ó, do jeito que a gente fez, ó. Novamente, essa ideia de cruzar, marcando como se fosse um X, né? Igual a gente faz, por exemplo, na matemática, com a regra de três, facilita para a gente tirar o verbo da voz ativa para a voz passiva e perceber onde está a voz, o agente da passiva, na voz passiva, certo? Então, veja, Carlos quebrou o copo, foi justamente o que a gente fez. O sujeito é Carlos, o verbo quebrou, o objeto é o copo. O objeto passa a ser sujeito. O verbo quebrou se transforma numa locução, né? Porque vem com dois verbos. Aí, geralmente tem que ser esse verbo ser aqui. Aí pode ser foi, deixa eu ver aqui, pode ser será, seria, certo? Então serão esses verbos. Então depende muito do que for cobrado. Mas é bem tranquilo. Então, o copo, sujeito, foi quebrado, locução verbal, por Carlos. Aí nós temos o nosso agente da passiva, certo? Que é o termo que pratica a ação na voz passiva. É o termo que executa a ação dentro da voz passiva. Olha, aqui tem até um aqui, mais um exemplo. Ó. Nem tinha visto, nem lembrava. A cidade foi cercada pelos inimigos. Na voz ativa, fica assim: os inimigos cercaram a cidade. Ficou com pouco espaço para escrever. Os inimigos fica assim: ó, os inimigos cercaram a cidade. Isso aqui na voz ativa. Aí na voz passiva fica: a cidade foi cercada pelos inimigos. Então, a cidade aqui é o sujeito, foi cercada é o verbo, a locução verbal, né? E pelos inimigos, aí aqui nós temos o nosso agente da passiva, certo? Porque é o termo que pratica a ação dentro da voz passiva. Veja que a cidade aqui sofre a ação de ser cercado. Olha, foi subornado pelo candidato. O sujeito está oculto, né? A gente já viu aqui, é. Ele foi subornado. Então, ele é o sujeito, está oculto. Foi subornado é o verbo. Quem é subornado? Subornado por alguém, é pelo candidato. Aqui é o termo que comete a ação, que pratica a ação dentro da voz passiva. Nesse caso, é o agente da passiva. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Perfeito. Aqui a adjunta adverbial seria um termo que eu deveria explicar agora para vocês. Esse seria o momento de explicar, mas eu já adiantei bastante, a gente já viu bastante a adjunta adverbial, porque é um termo muito importante, né? Por isso que eu decidi mostrar antes, né? Mas é o termo que traz ideia de tempo, de modo, de lugar, certo? Pode trazer também uma ideia de intensidade, né? Com a palavra muito, por exemplo. Então aqui eu vou deixar esses slides, já deixei, na verdade. Vocês podem ver mais, a adjunta adverbial do lugar indica lugar, de tempo, de modo, são os principais que estão presentes no IF, certo? Eu não vou mostrar mais para não ser mais repetitivo. Vamos ver isso aqui. Jordan, vamos ver, gente. Conteúdo assim também muito importante e sempre presente nas provas. É muito tranquilo, certo? O IF vai cobrar isso aqui como uso de vírgula. Aposto, gente. Vamos ver aposto. Vamos lá. O aposto, gente, ele tem uma função específica. Dentro da prova do IF, é um termo que vem, acima de tudo, para explicar, certo? Esse aqui é o último que a gente vai ver de função sintática, um termo muito importante também, cai muito nas provas. É um termo que vem para explicar, certo? Ele também pode ser chamado aqui de aposto explicativo nas provas do IEF. O próprio nome já vai falar. Aposto é um termo que serve para explicar. E o explicativo vai ser um aposto que vai explicar algo, certo? Nós temos alguns tipos de aposto na língua portuguesa, só que para a prova do IF, eles cobram esse aqui, que é o aposto explicativo. Então, a gente vai ver esse que o IF cobra bastante, principalmente em relação ao uso das vírgulas, certo? Então, veja, o aposto explicativo é um termo formado
por conjunto de palavras que tem a função pura e simplesmente de explicar. Então, vamos lá. Exemplo. Campos do Jordão, a frase é essa, gente. Campos do Jordão é um dos principais destinos turísticos do Brasil. A frase original é essa. Só que eu quero explicar quem é Campos do Jordão. Porque pode existir, por exemplo, mais de um Campos do Jordão dentro do Brasil. Mas aí eu quero explicar, eu quero deixar específico isso aqui. Aí eu vou utilizar o que nós chamamos de aposto explicativo, que é justamente um termo que vai explicar quem é Campos do Jordão. Então, o aposto ele sempre vai explicar um termo que vem antes, certo? Campos do Jordão, a Suíça brasileira. Esse termo, a Suíça brasileira, está se referindo aqui a Campos do Jordão. Nesse caso, o termo a Suíça brasileira, temos o que nós chamamos de aposto, que é um termo que serve para explicar algo que vem antes, certo? Olha, isso aqui serve para qualquer coisa. Um exemplo com o meu nome é Lucas, professor de português, e trabalha no redigindo. Olha o exemplo. Lucas trabalha no redigindo. Então, a frase original é essa, certo? Lucas trabalha no redigindo. Só que, quem é Lucas? Existem vários Lucas, certo? Aí, eu estou me referindo ao professor de português. Nesse caso aqui, professor de português está explicando quem é Lucas. Nesse caso aqui, nós temos um aposto, certo? Aposto explicativo. E aí vem o X da questão. O aposto, ele é um termo que vem entre vírgulas, certo? É um termo que vocês têm que isolarem por vírgulas. Então, o IEF vai perguntar para vocês, o uso dessa vírgula está aí para fazer o quê? Está pura e simplesmente aí para separar um aposto, certo? A vírgula aí está para separar o aposto. Então, nesse caso, o IEF pode cobrar isso aqui com o uso das vírgulas. Dificilmente ele vai cobrar o aposto e perguntar o que é, mas ele vai trazer o aposto e perguntar por que, que a vírgula está sendo usada. Ele também pode perguntar o que é, já fez isso numa questão, mas faz mais tempo. Então, eles vão fazer isso, certo? Alguém falou? Luísa? No caso, o aposto ele sempre vem acompanhado dessas vírgulas em qualquer situação. O aposto explicativo, sim. O que pode acontecer é que o aposto pode vir no final. Por exemplo, pode vir uma frase assim. Vocês podem fazer isso aqui. Lucas, professor de português. Ponto final. Esse professor de português continua sendo aposto, certo? Então, eles podem enrolar nessa questão. Mas, geralmente, vai vir assim, do jeito que eu mostrei para vocês, que é o jeito mais comum. É o jeito que a gente cobra nos simulados, é o jeito que eles trazem nas provas. Trazendo entre duas vírgulas, certo? Essa vírgula aqui e essa daqui. Então, eles vão isolar o aposto. Ele meio que vai vir no meio de uma frase, certo? E você vai perceber de longe que ele vai estar explicando um termo que vem antes. Então, funciona mais ou menos assim. Vem o termo, né? No caso, termo aqui pode ser qualquer palavra, vírgula, aposto, depois, outra vírgula. E aí continua o texto. E o aposto vai fazer o quê? Vai explicar o termo que vai vir antes. Então, isso aqui é a fórmula, não tem nem para onde correr. Vem um termo e o aposto fazendo o quê? Explicando esse termo que vem antes. Que é o mesmo caso que está ali em cima. Lucas, professor de português, trabalha no redigindo. O professor de português está explicando quem é Lucas. Entendeu? Você percebe de longe que esse termo ele está explicando. Então, Luísa, sem dúvida, na maioria das vezes ele vai vir com as vírgulas, certo? Não tem como ter aposto sem vírgula. Ele vai aparecer com vírgula. O aposto explicativo, não. Tem outros tipos de aposto que não vem vírgula, só que esses outros não faz sentido o IF cobrar, entendeu? Porque eles cobram isso aqui justamente para perguntar sobre o uso da vírgula. Então, quando cai uma questão dessas aqui, com certeza vem com uma vírgula. E aí vai vir desse jeito, um termo entre vírgulas, explicando um termo que vem antes. Do jeito desses exemplos aqui, olha. Olha mais um. Olha. Santos Dumont, o pai da aviação,
foi um inventor genial. Então veja aqui, ó, Santos Dumont. Quem é Santos Dumont? Ele é o pai da aviação. Então aqui, ó, o pai da aviação explica quem é Santos Dumont. Então aqui nós temos o aposto explicativo. Olha, Santos Dumont, persistente e corajoso, foi um inventor genial. Esse aqui eu coloquei para vocês perceberem. Aqui, persistente e corajoso, veja que se refere a Santos Dumont. Esse aqui ficou ruim. Veja que persistente e corajoso se refere a Santos Dumont, só que nesse caso aqui não é aposto, aqui é adjetivo, certo? Eu coloquei isso aqui só para vocês verem. Quando é aposto, você percebe que está explicando algo. Não é trazendo um adjetivo, e sim explicando. Ó. Santos Dumont, pai da aviação, foi um inventor genial. Veja que aqui eu explico quem é Santos Dumont. Campos do Jordão, a Suíça brasileira. É um dos principais destinos turísticos do Brasil. Então, a Suíça brasileira explica quem é Campos do Jordão. Lucas, professor de português, trabalha no Redigindo. Então, quem é Lucas? Professor de português. Estou explicando quem é ele. Aqui é diferente. Santos Dumont, persistente e corajoso. Persistente e corajoso não é um aposto, e sim um adjetivo que se refere a Santos Dumont. Entendeu? Então, eu acredito que isso aqui também dá para perceber. Então, eu coloquei que é para mostrar que nem todo termo que vem entre vírgulas vai estar explicando algo, certo? Tem que analisar e ver se realmente explica. Hoje eu vi um exemplo, vi até no Instagram, até pesquisar aqui, mas eu não lembro bem. Mas dizia assim, junho chegou, era alguma coisa assim, junho chegou, o mês do São João. O mês do São João está explicando agora quem é junho, que estava se referindo mais ou menos à ideia do São João. Aí eu vi que uma pessoa postou assim no Instagram. Aí tinha junho, o mês do São João chegou, por exemplo. Então, junho, até colocar aqui o exemplo, para ficar claro, vai avançar. Junho, um mês do São João chegou. Olha, Vic, olha aqui como explica. Olha, junho chegou. A frase é essa. Mas veja que tem dois termos entre vírgulas, um termo entre vírgula aqui, ó, entre vírgulas. Junho. Quem é junho? É o mês do São João. Nesse caso, o mês do São João explica quem é junho. Esse termo aqui entre vírgulas é um aposto. Faz o quê? Explica quem é junho. Certo, pessoal? Ficou tranquilo? Deu para entender? Esse aqui é o mais tranquilo dos que eu mostrei hoje. Show, né, Luísa? Perfeito. O resto, pessoal, deu para entender? Lá, Luna, perfeito. Muito bem. Então, gente, o aposto ele vai vir entre vírgulas, certo? Bem tranquilo, bem entre vírgulas, e vai explicar um termo que vem antes. Lembra do complemento nominal? Ele completa o sentido do nome, e o agente da passiva, ele vai ser o termo que vai praticar a ação verbal na voz passiva, certo? Lembra que ele é introduzido por de e por certo? Olha, eu tenho um macro simulado aqui que eu preparei 30 questões sobre esses conteúdos, não só sobre esses, mas principalmente o aposto, agenda passiva e complemento nominal dentro de algumas questões muito semelhantes ao que é cobrado no IF. Então, vamos aqui tentar responder pelo menos umas três, antes da gente encerrar a nossa aula, certo? Ainda temos um tempinho. Eu vou deixar um tempo para vocês lerem e responder essa questão. Vocês podem colocar a resposta no chat, tá bom? E em seguida a gente volta aqui para discutir. Eu vou também deixar disponível todas essas questões para vocês fazerem posteriormente. Então, eu vou dar um tempinho aqui.
Show, pessoal. Vamos lá. Olha, essa questão 1, ela foi bem malvada, viu? Mas, assim, vocês entenderam bem o complemento nominal. Aqui, gente, aí, vocês iam lembrar de um negócio que eu mostrei a vocês lá no passado. Vocês lembram de locução adjetiva? Podem colocar o joinha se vocês lembram sim ou não. Luísa lembra. Danilo, tudo bem. Olha, a locução adjetiva, a gente conseguiu usar até o X que é Y, lembra? Que eram dois termos que funcionavam como um adjetivo. Pronto. Quando a gente tem locução adjetiva, ele exerce função de adjunto adnominal. Não sei se eu lembro se eu falei isso para vocês, certo? Quando a gente tem locução adjetiva, não exerce função sintática de adjunto adnominal. Veja que a locução adjetiva são duas palavras, né? Eu mostrei bastante isso para vocês no ano passado. São duas palavras que funcionam como um adjetivo, certo? Então, aqui, ó, o acordão do tribunal. Veja que o acordão é do tribunal. Então, você consegue utilizar o X que é Y, né? Acordão, que é do tribunal. Lembram disso, né? Então, o termo do tribunal não é complemento nominal, e sim é uma locução adjetiva. Aí, quando ele é locução adjetiva, ele exerce a função de adjunto adnominal. E aí eu uso esse termo adjunto para lembrar isso aqui, ó, junto do nome, porque ele vem junto do seu substantivo, certo? Nesse caso aqui, ele é um adjunto nominal. Então, aqui, aí ficaria em dúvida se é objeto direto ou complemento nominal. Esse aqui vocês acertaram. O acordão foi amplamente favorável aos réus. O que é favorável? É favorável a alguma coisa, então precisa de um complemento. Nesse caso aqui, sim, vai completar o sentido do não favorável, né? Ele é favorável a quem? Favorável aos réus. Então, o termo aos réus completa o sentido de favorável. Nesse caso aqui, isso aqui é complemento nominal, né? Então, essa daqui está correta. A resposta é letra A, certo, gente? Então, lembra, adjunto adnominal é quando eu tenho locução adjetiva, certo? Então, exerce essa função de adjunto adnominal porque ele fica junto do nome, ele fica junto ali do seu substantivo, certo? Então, isso é bem tranquilo, né? Esse conteúdo assim, de adjunto não vi cair na prova do IF. Eles cobram locução adjetiva, certo? Então, eles podem trazer esses dois termos aqui, ó, do tribunal, e perguntar a vocês o que é isso. E aí vocês vão ter que só usar o X que é Y e ver que é uma locução adjetiva. E nada mais é do que duas palavras que funcionam como um adjetivo. Né? A gente já viu bastante isso. Quem não lembra, volte às aulas passadas, lá as primeiras aulas, viu? Isso aqui é coisa das primeiras aulas. Tá aqui aí, questão que vocês responderam, letra C, né? Tudo sendo na letra C. Resposta corretíssima. A agenda passiva, olha como é fácil. Ó. A agenda passiva é muito tranquilo. Né? Nem precisava terminar calada pelas tropas. Olha, o castelo medieval foi invadido pelas tropas rebeldes. Aí eles perguntam sobre o termo pelas tropas rebeldes. Ele exerce função aqui, sem dúvida, de agente da passiva, certo? Porque ó, o castelo medieval é o nosso sujeito, foi invadido é o verbo, e pelas tropas rebeldes nós temos o nosso agente da passiva. E isso aqui, gente, na calada da noite. Vocês sabem o que é isso? Só para ver se vocês lembram. Na calada da noite. Luísa, ia falar? Pode falar. Não, é que eu ia dizer que era tipo um complemento. Lembre só de uma coisa. Termo que traz ideia de tempo, de modo e de lugar. Geralmente vem no final da frase. Lembra? O adjunto? Isso. Uma adjunta adverbial. Então, aqui ó, a gente finaliza uma análise perfeita de um texto, de uma frase, certo? Olha, o castelo medieval é o nosso sujeito, foi invadido é o verbo, pelas tropas, como vocês responderam, é o agente da passiva, e na calada da noite é o adjunto. Na calada da noite, traz uma ideia de tempo, modo ou lugar. Alguém falou? De tempo. De tempo. Isso aí, Danilo. Perfeito. Então, é isso. Olha, essas questões, quando vocês forem olhar, que perguntar sobre o tipo de
de aposto, se é explicativo, se é numerativo, vocês podem pular, viu, essas questões, porque eu vou deixar isso aqui para vocês. Não precisa responder essas que perguntam sobre o tipo de aposto, porque o IF, ele só pergunta do explicativo para vocês. E tem vários, certo? As questões aqui podem ter mais de um. Vamos ver aqui mais um. Tem algumas funções aqui que... Vamos tentar só essa daqui para nós, para a gente encerrar a nossa aula. Assinala a alternativa em que o termo em destaque funciona somente como complemento nominal. Então tem aqui, ó, o medo do escuro, a casa de madeira, o livro do professor, e ela tinha uma verdadeira adoração pelos animais de estimação. Qual termo desses é um complemento nominal? Cuidado que eles podem estar querendo confundir também vocês com a locução adjetiva, certo? Então vocês têm que analisar. Para ser complemento nominal, a palavra que vem antes, ela tem que pedir um complemento. Analisem e respondam, para a gente encerrar nossa aula. Eu acho que é a letra D. Mais alguém? Também acho que é a D. Então, vamos analisar, gente. Olha, Eu acho a que é D. a A. Isso, Lani. A D vai ser o agente da passiva, gente, que a gente viu. Vocês depois vão... Agente da passiva, certo? Vocês depois vão revisar e vai ficar mais claro. Na verdade, já ficou, né? Eu acho que foi só alguma confusão. Ele tinha uma verdadeira adoração pelos animais de estimação, certo? Então, aqui, veja que a A, essa A aqui, mas ela ficou confusa também. Verdade, essa A aqui não vai, essa D aqui não vai entrar como agente, não. Mas a resposta aqui, adoração por algo, pode estar completando o sentido de adoração, verdade. Essa questão aqui eu marcaria como anulada. Perfeito, não tinha nem percebido isso. Mas a resposta aqui mais concreta seria essa, certo? Letra A. Porque, veja, quem tem medo de alguma coisa. Então, o termo do escuro está completando o sentido aqui de medo, certo? E quem tem medo de alguma coisa. Só que, vendo aqui o lado de vocês, também pode ser. Ó. Ela tinha uma verdadeira adoração, não tem como ser agente da passiva. Eu acho que isso aqui quiseram, nessas questões que eu peguei, quiseram aqui, eu acho que tentar introduzir um agente da passiva por causa do pelos, né, que é a preposição por. Mas aqui não está numa voz passiva, não. Porque, ó, quem tem adoração é ele. Ele tinha uma verdadeira adoração. Então, aqui está na voz ativa. Então,
por animais de estimação está completando o sentido de adoração. Essa questão aqui também tem duas questões para anular, certo? Então, a casa de madeira, isso aqui não, porque isso aqui é locução adjetiva, e o livro do professor também não é locução adjetiva, certo? Então, aqui, gente, essa questão fica com as duas corretas. Foi bom, ainda bem, vocês viram, conseguindo pegar bem o conteúdo. Então, perfeito. A resposta aqui mais concreta, assim, para bater o olho, é a questão do medo. Quem tem medo de alguma coisa, certo? Então, o termo do escuro, completo sentido de medo. Mas a adoração também aqui está completando o sentido aí de pelos animais de estimação, tá bom? Então, a questão boa, tem várias outras questões aqui que dá para vocês resolverem, certo? Pode ser que alguma outra questão tenha algum problema, mas vocês vão conseguir ver, e aqui no final, gente, eu tenho gabarito, certo? Tem muitas questões, essas questões assim mais objetivas, mais diretas, são questões boas de resolver, tá bom? Então, gente, é isso. Essa fala de hoje é uma aula muito boa, uma aula muito produtiva. Vou deixar essas questões, revisem, estudem bastante e na segunda a gente se encontra novamente, tá bom? Então, tchau, pessoal. Até a próxima semana.